Bem-vindos ao canal Histórias de João. Preparem-se para mais uma grande história. O dia tinha começado mal desde cedo. Beatriz detestava especialmente esses dias. No café onde trabalhava como garçonete havia pouco tempo, sempre havia muita gente. Mas isso não a assustava tanto quanto as datas especiais dos ricos da cidade. A maior parte deles se comportava como se o mundo inteiro lhes devesse algo. No geral, Beatriz gostava de trabalhar naquele lugar. A localização privilegiada, bem no centro do porto, atraía tanto funcionários dos escritórios dos centros comerciais vizinhos quanto simples transeuntes. O interior acolhedor e a cozinha excelente não deixavam ninguém indiferente. Mas tudo havia mudado depois que soube que a mãe estava gravemente doente. Antes, era Conceição quem sustentava as duas. Depois que a mãe adoeceu e ficou de cama, Beatriz compreendeu que todos os seus sonhos de entrar na faculdade haviam se desmoronado como um castelo de areia. Agora não havia ninguém para sustentá-las. Precisava ela mesma encontrar trabalho, e depressa. Era a mãe quem trabalhava dia e noite para manter a vida delas à tona. Quando perguntavam sobre o pai, Conceição respondia emburrada: Nunca tiveste pai nenhum. Apareceste numa couve, ou trouxe-te a cegonha. Escolhe o que preferires. Todas as lembranças de infância de Beatriz estavam ligadas à mãe eternamente cansada. Enquanto as colegas se vangloriavam de roupas novas e bugigangas presenteadas pelos pais, Beatriz usava roupas de segunda mão dos filhos da vizinha ou das colegas da mãe. Comprar algo novo era um luxo raro. Mal lhes chegava o dinheiro para a comida e para pagar as contas, ainda que Conceição trabalhasse em vários empregos ao mesmo tempo. De manhã, lavava os chãos de algum escritório. Depois, limpava as escadas de vários prédios. E à tarde, ainda corria para Biscates, onde com o tempo arranjou lugar também para a filha, para que ela pudesse ganhar algum dinheiro para o vestido do baile de finalistas. Depois das aulas, Beatriz era obrigada a ir para a rua ao lado, onde, numa cave, pessoas tão necessitadas quanto ela e a mãe montavam kits de canalização. Pagavam uma miséria, mas para elas até essas migalhas eram uma salvação. No baile de finalistas, pela primeira vez, Beatriz caminhou de cabeça erguida. Usava um vestido novo que ela mesma comprara. O modelo era simples, mas assentava na sua figura elegante como uma luva. Tinha escolhido uns sapatos de salto baixo a condizer, em que gastara o resto do dinheiro que ganhara. Mas nem o vestido novo a livrou das gozações das colegas. Olhem, lá vem a nossa tímida, bufou Vanessa, cuja mãe era diretora de um supermercado. Foste buscar o vestidinho a uma loja em segunda mão ou foi num caixote do lixo? Não, deixa-me adivinhar. Estava no baú da avó. Se olhares bem, até encontras marcas de traça. Olhou para as amigas que estavam ao lado, e elas riram às gargalhadas. É claro que o visual delas era impecável. Podia-se dizer que estavam prontas para uma capa de revista. As madeixas certamente feitas em salão, ao contrário de Beatriz, que ela mesma fizera os caracóis com o velho modelador da mãe. Os vestidos das colegas eram de sonho, tafetá acetinado ou renda delicada. Ao lado daquelas belezas, Beatriz continuava a parecer um rato cinzento, mesmo com o seu vestido modesto, mas novinho. Ali, no baile de finalistas, decidiu engolir a humilhação e apostou que, entrando na faculdade, iria dar uma lição a todos os que a desprezavam. E não havia dúvidas de que entraria. Em todas as Olimpíadas de Matemática, conquistara os primeiros lugares. Os professores ficavam admirados com o seu desejo incessante de aprender e com a sua memória extraordinária. Mas a vida decidiu de outra forma. Apenas uma semana depois do baile, Conceição não regressou do trabalho. Quando, já de madrugada, tomada pelo pânico, Beatriz se preparava para ir à esquadra de polícia mais próxima, o telefone tocou. Era o hospital. Uma voz feminina comunicou que a mãe dera entrada inconsciente durante a noite. Naquele momento em que a enfermeira ligou, Conceição estava em estado grave nos cuidados intensivos. Beatriz foi a correr para a clínica. Não a deixaram entrar no serviço, mas o médico assistente chamou-a para a conversa e explicou que a doença descoberta era grave. A recuperação era possível. Procurou ele acalmá-la, mas exigiria muito tempo e muito dinheiro. Uma operação, cuidados, medicamentos e pelo menos vários meses de recuperação e reabilitação. O valor necessário era elevado, e a família não tinha nem uma fração disso.
Saindo do hospital, nesse mesmo dia, Beatriz tentou arranjar emprego fosse onde fosse, mas ninguém queria contratar uma jovem recém-saída da escola, sem experiência. Ao regressar à casa, sentou-se num banco no pátio e chorou amargamente. A vida parecia-lhe um círculo fechado de que era impossível sair. De repente, uma mão firme pousou no seu ombro e uma voz masculina disse com suavidade: Ora, foi por isso que hoje trouxe o guarda-chuva. A vizinha está a encher tudo de lágrimas. Beatriz esfregou os olhos de mansinho e viu um homem de cabelos brancos e olhar bondoso. A propósito, chamo-me Afonso Rodrigues. Quer contar-me o que aconteceu? Dizem que logo se fica melhor. Beatriz olhou para ele com atenção, como se ponderasse se valia a pena partilhar os seus problemas, e, para sua própria surpresa, contou-lhe tudo. A doença grave da mãe, a necessidade da operação, a falta de emprego e de dinheiro. Depois de desabafar, chorou ainda mais forte, mas o vizinho acariciou-lhe a cabeça, pensou um momento e disse de repente: Sabe o que é? Acho que sei como posso ajudá-la. No estabelecimento onde trabalho como administrador, precisam de garçonetes. Quer tentar? Que pergunta! Claro que vale a pena. O jovem patrão não se mete em quem contratamos, só sabe cobrar a sua parte. Mas se trabalhar com juízo, dá para ganhar bem. Ao ouvir aquilo, Beatriz estava pronta para abraçar o vizinho. Na sua situação, qualquer dinheiro seria uma bênção. E assim, graças a Afonso Rodrigues, já na manhã seguinte ela se apresentou ao trabalho. No início foi difícil. Depois de um dia inteiro a correr pela sala com a bandeja, chegava a casa pronta a cair logo na entrada. Mas de manhã passava pelo hospital a correr e voltava ao trabalho. O jovem patrão, que segundo os colegas herdara o café do pai, era um tipo arrogante e prepotente. Para ele, todos os funcionários eram um zero à esquerda, e as gorjetas e bônus dependiam exclusivamente do seu humor. Beatriz procurava calar-se e não se meter em confusões, com medo de perder o emprego. Estava habituada a aguentar. Tentava ao máximo não aparecer à frente do patrão. Rafael, o barman, desde o primeiro dia começou a cortejá-la, e nisso ajudava. Sempre que sabia que o patrão ia aparecer, avisava. Rafael rodeava-a de atenção e carinho, tentando ajudá-la em toda a ocasião. Ora segurava a bandeja pesada quando ela ia à cozinha, ora ajudava a carregar o saco até ao hospital para visitar a mãe. Depois de uma semana a fazer a corte, propôs que namorassem, e Beatriz aceitou. Gostava muito de Rafael, bondoso, atencioso, alegre, conquistara-lhe o coração de imediato. Só que o namoro durou muito pouco. Beatriz já havia reparado antes que ele atendia as raparigas ricas com especial cuidado, quando estas apareciam em grupos barulhentos pelas noites fora. Mas ele desconversava com piadas. Uma tarde, Rafael apareceu na porta sem sequer levantar os olhos e começou a falar apressado. Beatriz, eu vou-me embora. Desculpa, mas apaixonei-me por outra. Não consigo continuar a viver neste buraco, a contar tostões. Preciso de espaço, de conforto, sem esta luta do dia a dia. Dito isto, fez as malas à pressa e saiu. Beatriz ficou acordada a noite toda, sentada na mesma posição, a olhar para uma foto onde ambos se abraçavam felizes, e chorou em silêncio. De manhã, quando foi trabalhar ainda com a esperança de ver Rafael e conversar, soube por Afonso Rodrigues que ele havia pedido a demissão. O vizinho, ao perceber que Beatriz estava quase a partir, levou-a para o seu gabinete, onde ela lhe contou a partida de Rafael. O homem apenas esboçou um sorriso amargo e, pegando-lhe na mão, disse: Beatriz, ainda vão aparecer 100 Rafaéis como esse, se quiseres. Ele não é homem de confiança para a vida a dois. Trocou-te assim tão facilmente por uma boneca de silicone. Para ela é só uma diversão. Hoje brinca, amanhã atira fora. Ouvi ontem como ela lhe prometia mundos e fundos, um carro, viagem ao estrangeiro, a boa vida. Esse sempre foi um namorador. Mas chega, não te entristezcas. Agora o que importa é a tua mãe, e para isso precisas de dinheiro. Vamos trabalhar. Os primeiros dias sem Rafael foram muito duros, mas Beatriz esforçou-se por aguentar. E aos poucos, a dor e a mágoa foram passando. A vida começou devagar a endireitar-se. Em 3 meses de trabalho no café, alcançou resultados notáveis.
Os colegas gostavam dela e respeitavam-na. Os clientes satisfeitos com o seu serviço deixavam sempre boas gorjetas. A mãe finalmente marcaram a operação e deram-na alta para tratamento em casa. Mas apesar de todas as preocupações com a mãe doente e do trabalho duro, Beatriz procurava sempre sorrir. Nesses momentos, Afonso Rodrigues chamava-lhe raio de sol. Beatriz, apareceu o sol e logo tudo ficou mais luminoso, dizia ele com ternura. Mas naquela manhã, ao entrar no café, Beatriz sentiu logo a tensão no ar. Afonso Rodrigues, de semblante sério, disse: "Peço a todo o pessoal que se reúna na sala por uns minutos." Quando todos os que trabalhavam naquele dia se juntaram em semicírculo à sua volta, ele anunciou: "Todos sabem que hoje temos um evento especial. O próprio senhor presidente de Câmara decidiu celebrar o casamento aqui no nosso café. Vocês sabem que é o melhor amigo do pai do Gustavo. Peço que façam tudo o que estiver ao vosso alcance, e até o que não estiver. Por favor, não me desiludam. Provem que continuamos a ser os melhores da cidade." Beatriz sabia que o pai do jovem patrão, que abrira o estabelecimento, era, segundo Afonso Rodrigues, uma pessoa muito inteligente e justa. "Confio em vocês", continuou o administrador. "Se tiverem perguntas, façam agora. Se não tiverem, mãos à obra." Um dos cozinheiros não se conteve. "Que perguntas? Já não é a primeira vez que fazemos um casamento do presidente. Só nos meus 5 anos aqui já é o terceiro." O homem deu logo um meia-volta, pois percebeu que havia falado a mais. Todos se dispersaram em silêncio pelos seus postos, mas o humor não era dos melhores. Gente assim não elogia, nem deixa gorjetas. Mas as exigências são 100 vezes maiores que as dos clientes normais. Mesmo assim, os preparativos decorreram a todo o vapor. A hora marcada, quando as mesas estavam postas e a abarrotar de petiscos requintados e bebidas, entraram os noivos. E atrás deles os convidados, cobertos de ouro e diamantes. Débora, uma das garçonetes com quem Beatriz fizera amizade, sussurrou: "Ui, nem por dinheiro nenhum me casava com um assim. O casamento ainda nem começou e ele já chegou bêbado do Algarve. E olha como nos espreita com aqueles olhos de porco. Que nojo! Aposto que hoje dá-nos trabalho a valer." Débora não se enganou. O noivo praticamente despia com os olhos cada uma das jovens garçonetes, e à mínima oportunidade aproximava-se delas com as suas mãos suadas. Beatriz sentia pena da noiva, mas ao mesmo tempo pensava que era exatamente para uma rapariga rica assim que Rafael a havia trocado. A pena transformou-se em repulsa, e ela tentava não pensar nisso. À meio da noite do casamento, o noivo, inflamado pelo álcool, já nem olhava para a jovem esposa. Numa das vezes em que Beatriz retirava os pratos desnecessários da mesa, ele levantou-se, aproximou-se por trás e abraçou-a pela cintura mesmo à frente de todos. Beatriz libertou-se com delicadeza e, sem dizer uma palavra, foi depressa para a cozinha, onde, tremendo e com lágrimas nos olhos, começou a contar tudo a Débora. A amiga agarrou-lhe o braço, aterrorizada. "Nem penses nisso. Não só perdes o emprego, como não voltas a arranjar outro. O presidente arruína-te a reputação. Não liga. Sabias bem onde vinhas trabalhar. Na nossa profissão, há momentos desagradáveis. Há que aguentar. É só uma palmadinhas." Débora tinha razão. Para não perder a fonte de rendimento, valia a pena suportar a impertinência daquele noivo. Beatriz virou-se para a amiga e disse em súplica: "Débora, salva-me pelo menos um bocadinho. Fica com parte dos pedidos que ele fizer. Que é que ele só faz os pedidos a mim? Em troca, faça o que quiseres." Débora olhou para ela com um sorriso malicioso. "Sem problema. Se amanhã trabalhares o meu turno. Vejo bem como esse tipo não te tira os olhos de cima. Até se esqueceu da mulherinha dele. Aliás, não percebo nada deste casamento. Ela é nova, bonita, ainda de família rica. Os pais têm uma fábrica de móveis conhecida na cidade e uns armazéns. Ele não lhe convém nada. Velho, bebedor e claramente mulherengo." Beatriz encolheu os ombros, sem querer continuar a conversa, e agradeceu à amiga a boa vontade.
Débora, de facto, passou a interceptar os pedidos do presidente de Câmara sempre que ele se dirigia a Beatriz. Mas num determinado momento, sem convidados por perto, nem a jovem esposa, a quem já não prestava atenção, ficou louca! Gritou Beatriz, e com toda a força empurrou-o para trás. Na cozinha, um calafrio nervoso percorria-lhe o corpo. Não sabia o que fazer. A impertinência do presidente ultrapassava todos os limites. Calma, calma, soou uma voz atrás dela. Não ligues a esse descarado. O que se há de fazer se está habituado a tudo à sua vontade e não considera as pessoas pessoas? Aguenta mais um bocadinho. Se continuar a beber a esse ritmo, daqui a 1 hora já não consegue articular palavra. Sentou-se um pouco, acalmou-se e voltou à sala procurando esquivar-se do presidente como de uma praga. Beatriz já quase suspirava de alívio quando o cavalheiro rejeitado guardou rancor e não estava disposto a deixar as coisas assim. Quando Beatriz servia os pratos nas mesas, o presidente retirou ostensivamente um anel do dedo e, fazendo-o brilhar sobre a mesa, disse em voz alta como se falasse para o vizinho do lado: Ouvi a minha querida e pus esta joia, que não só pesa como ficou apertada de tal forma que mal aguento. Espero não me esquecer de a levar. Seria uma pena. É feita à mão e custa uma fortuna. Beatriz, ao passar, viu o anel sobre a mesa e, naquele momento, só pensou que não percebia como os homens usavam aquelas coisas. E logo esqueceu o assunto, apressando-se a servir os convidados. Quando chegou a hora de servir 2 doses de prato quente para os noivos, Beatriz procurou Débora com os olhos, mas a amiga devia ter saído para algum lado. Teve de pegar na bandeja e ir ela mesma. Suspirou, foi buscar o pedido e encaminhou-se para a sala sem olhar para o presidente. Para sua surpresa, ele levantou-se quando ela se aproximou, pegou-lhe com cuidado no cotovelo e disse em voz baixa: Peço-lhe desculpa, menina. Não se ofenda comigo. Quando bebo, não me controlo. Não se zangue. Daqui para frente, controlo-me. Embora seja absolutamente encantadora. Naquele momento, Beatriz quase acreditou que ele falava a sério. Mas mesmo assim, era desagradável sentir o toque dele. Para se livrar rapidamente do importuno, encolheu os ombros e respondeu timidamente: Não tem importância, acontece. Desculpe, mas tenho de ir. Os convidados estão à espera. Pode soltar o meu braço? E foi em direção à cozinha, pensando que com clientes ricos nunca sabia o que esperar. Ora atiravam o troco, ora arranjavam escândalo por uma ninharia. Ora, como este, de repente pediam desculpa. Os seus pensamentos foram interrompidos por gritos vindos da sala. Beatriz aguçou os ouvidos, mas não conseguia distinguir as palavras. Percebeu, porém, que quem gritava mais alto era o noivo. Débora, que chegou naquele momento, olhou admirada para Beatriz e as duas correram para o local de onde vinha a briga. Quando os garçonetes entraram na sala, o presidente começou a apontar para Beatriz com o dedo, berrando: Foi ela! A ladra! Esta rapariga roubou-me o anel. Vi-a olhar para ele quando se aproximou da nossa mesa. Deve valer o salário anual desta miserável ladra. Beatriz corou e ficou paralisada. Nunca imaginara acabar numa situação tão vexatória. Todos na sala olhavam para ela com desprezo, mas ela, sabendo perfeitamente que não tinha tocado em nada, resolveu dizer isso mesmo. O que está a dizer? Não levei nada. Não preciso do que é dos outros e não sou nenhuma ladra. Pode ter caído da mesa. Em defesa de Beatriz veio Afonso Rodrigues. Com licença, mas esta rapariga não podia ter roubado nada, disse ele com voz firme. Conheço-a bem. Ela não só não tocaria no que não é seu, como ainda estaria pronta a dar o que é dela. Mas o presidente não sossegou. Continuou a gritar, acusando Beatriz de todos os pecados. O infame chegou ao ponto de afirmar que ela lhe estivera a fazer olhos desde o primeiro momento. Beatriz tentava interrompê-lo, a defender-se. O jovem proprietário do estabelecimento, para a surpresa de todos os funcionários, não tinha a menor intenção de se meter no assunto e observava o conflito com um sorriso. Depois aproximou-se do administrador e disse em voz baixa: Se essa idiota roubou mesmo o anel, despede-as a ela e a ti. Por isso reza para que aquilo apareça, velho. O presidente saltou para junto de Beatriz e com toda a força rasgou o bolso do avental de renda, agarrando também no vestido.
ficou um buraco enorme. O uniforme das garçonetes consistia num vestido azul turquesa de saia rodada, que combinava na perfeição com o interior do café, e num avental de renda com bolso aplicado. E foi exatamente daí que o anel maldito saltou quando o presidente puxou o tecido fino. Vejam! Vejam! Berrando triunfante, o presidente de Câmara, já bem tocado, proclamou: Estava certo! Tem aqui uma ladra! Beatriz olhou assustada para o anel no chão, depois para o presidente, e percebeu tudo de uma vez. Lembrou-se de quando ele pedira desculpa, meio cambaleando de bêbado, e se agarrara à sua cintura. Claro que voltou a desculpar-se, atribuindo ao estado em que estava. Mas enquanto isso, enfiara o anel no bolso dela. Provavelmente, se passasse um pouco mais de tempo, Beatriz teria descoberto o anel. Mas por isso mesmo, o infame arranjara o escândalo logo a seguir a ela se afastar da mesa. Beatriz olhou para Afonso Rodrigues e viu-o empalidecer. O jovem proprietário, aguardando o fim do escândalo, aproximou-se e anunciou em voz propositadamente alta: Pois bem, parabéns. Tenho o prazer de comunicar que ficam ambos despedidos sem direito a salário. Façam favor de se retirar. Depois, virando-se para os convidados, acrescentou: Pedimos as nossas sinceras desculpas. O objeto foi encontrado, pelo que propomos continuar a festa. E como pedido de desculpa, sugiro que sirvam o bolo por conta da casa, sem ser incluído na conta do banquete. Beatriz estava a tremer toda de indignação. Agarrou no microfone e, entre lágrimas, disse rapidamente: Juro que não levei nada. Foi ele que me meteu o anel no bolso. Apontou para o presidente e continuou: Todos viram como ele me andou a importunar aqui mesmo. Quando o afastei, decidiu vingar-se desta forma. Como não se envergonha? É o presidente de Câmara de toda uma cidade e age de forma tão baixa. Caiu na sala um silêncio de morte, que 1 minuto depois foi cortado pelo grito do presidente. O rosto ficou-lhe cor de beterraba e, espumando, começou a berrar. Como se atreve, atrevida? Sou o presidente e aqui às portas das eleições vens envergonhar-me? Talvez não tenhas roubado o anel por acaso. Provavelmente és testa de ferro dos meus adversários. Reduzo-te a pó. Segurança, tirem daqui esta ladra. O segurança do café, que desde o primeiro dia olhava para ela com admiração, aproximou-se e disse em voz baixa, como que a pedir desculpa: Desculpe, Beatriz, mas é melhor sair agora. Vai ser pior. Conheço-o. Ela sorriu tristemente e, descendo do palco, respondeu: Já não pode ser pior. Saio eu mesma. De qualquer forma, não consigo provar nada a ninguém. Quem tem dinheiro tem razão. Depois de se mudar, saiu para a rua e quase de imediato viu Afonso Rodrigues sentado num banco. Desculpe, por favor, disse ela, sentando-se ao lado com ar culpado. Mas assim é que não há razão. Não fez nada, nem eu fiz. Acredita mesmo em mim? Como vou ficar agora sem emprego? Mas, surpreendentemente, o interlocutor estava completamente calmo, ou pelo menos fazia-o parecer. Não te preocupes, Beatriz. Ainda vamos agradecer a Deus por termos fugido daquele manicômio. O mundo não se acaba aqui. Já verás que nos safamos sem eles. Mas eles sem nós. Essa é que é a questão. Piscou o olho à rapariga e acrescentou para a animar. Acredita, ainda te arranjei outro emprego. Agora sei com certeza que és uma funcionária responsável. Vai dar tudo certo. E se acredito em ti? Claro que acredito. Tu nunca tocaras no que não é teu. Vamos a casa, vizinha. Dia novo, nova vida, como diz a sabedoria popular. A caminho, ainda discutiram com emoção o que havia acontecido. Mas ao chegarem ao prédio, já conversavam calmamente sobre outro assunto. O humor de Beatriz melhorou um pouco, mas não sabia como continuar, nem como dizer à mãe que ficara sem emprego. Conceição, porém, era mãe. Sentiu tudo de imediato. Beatriz ainda não havia acabado de se despir, quando da divisão de Conceição se ouviu uma voz fraca. Filha, chegaste tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Não estás doente, pois não? Beatriz despiu o casaco, entrou no quarto onde a mãe estava deitada e disse com tristeza: Aconteceu, mãe. Fiquei sem emprego. Despediram-me. Não conseguiu mais conter-se.
Caiu de joelhos junto à cama da mãe, enterrou o rosto no cobertor e desatou a chorar. Desde o momento em que o presidente começou a importuná-la, até a acusação do que não fizera, foi tudo muito difícil para Beatriz. A mágoa transbordava e o relato ia passando ao choro. Mas depois de contar tudo, sentiu um certo alívio. Nessa noite dormiu mal, acordando constantemente com um pesadelo absurdo em que, vestida de noiva, fugia do presidente que a perseguia. De manhã, depois de dar o pequeno almoço à mãe e beber um copo de chá, foi à procura de novo emprego. Beatriz não se podia dar ao luxo de ficar em casa um único dia. A mãe precisava de medicamentos e a operação, para a qual era necessário muito dinheiro, estava à frente. Nos dias seguintes, Beatriz percorreu a cidade à procura de trabalho e voltava para casa de mãos a abanar. Mas finalmente, um dia, chegou à casa radiante e atirou-se à mãe. "Mãe, encontrei trabalho!" Abraçando-a com entusiasmo, Beatriz ficou com o cabelo preso no crucifixo que a mãe trazia ao pescoço. Desfizeram com cuidado o nó que prendia a corrente, e Beatriz perguntou timidamente: "Mãe, sempre quis saber, de onde tens este crucifixo? É muito especial, muito bonito, parece feito à mão." Conceição calou-se por um momento e respondeu baixinho: "Não sei. Tenho-o desde que me lembro." A propósito, que trabalho encontraste? Beatriz disse que a contrataram como auxiliar de limpeza na loja do lado. E a mãe não ficou nada contente. Chorou, por achar que, por culpa dela, a filha, em vez de estudar na faculdade, era obrigada a trabalhar em condições tão duras. Beatriz teve dificuldade em sossegá-la, prometendo que, quando a mãe ficasse boa, nesse mesmo ano se matricularia e a encheria de orgulho com as suas notas. Beatriz começou no novo emprego, que não lhe agradava nada, mas não havia escolha. E de manhã cedo até tarde da noite limpava, esfregava e punha tudo em ordem. Um dia, ao regressar do trabalho, encontrou Afonso Rodrigues na entrada do prédio. Após o despedimento, não se tinham visto uma única vez. "Beatriz, boa tarde! Que bom vê-la finalmente!" exclamou o vizinho entusiasmado. Já pensava se não teria mudado de casa, mas sabendo que não abandonarias a mãe doente, tinha a certeza de que andavas simplesmente a trabalhar muito como sempre. Adivinhou. "Também fico muito contente de o ver", respondeu a rapariga e de imediato propôs: "Por que não vem conosco meia hora? Tomar um chá e trocar novidades? A minha mãe há muito que me pede para a conhecer, para lhe agradecer por me ter arranjado emprego naquele tempo." Afonso Rodrigues hesitou uma fração de segundo e depois disse de forma animada: "Vamos! Eu também há muito queria conhecer a tua mãe. Vou dizer-te um segredo. Ela sempre me cativou. Bonita, trabalhadora, e tenho novidades para contar." Aquela noite pareceu a Beatriz a mais acolhedora e calorosa de todo aquele tempo difícil. Há muito que não via a mãe tão feliz. Afonso Rodrigues contou muitas anedotas e histórias interessantes. Descobriram que em jovem fora cozinheiro num navio e visitara muitas cidades e países. Contou também que o seu inimigo do café fora chamado à pedra pelo governador distrital, que lhe fizera uma boa reprimenda e ameaçara removê-lo do cargo, mas depois amenizara. E cuidado que não tente encontrar-te para se vingar, alertou. Ao ouvir aquilo, Conceição ficou em pânico. Beatriz tentou acalmá-la. "Mãe, não te preocupes. O que pode fazer-me esse homem? Vai passar. Tudo vai ficar bem." Nessa mesma noite, Afonso Rodrigues contou que havia encontrado trabalho. "Telefonei a um amigo meu com quem trabalhei numa cantina municipal depois do exército, e ele propôs-me abrir um negócio próprio, ou melhor, a meias. Só que há um pormenor. Precisamos de uma licença do presidente que bem conhecemos. Amanhã tenho hora marcada com ele. Vou reunir coragem e lá ir. Fico só a torcer para que não se lembre de onde me conhece." Ficaram mais um pouco, e Afonso Rodrigues despediu-se. Conceição olhou para a filha e disse com esperança na voz: "Tomara que corra bem ao nosso vizinho. Quem sabe depois também te levava para trabalhar com ele. Parte-se-me o coração a imaginar que tu, tão nova e tão bonita, por minha causa tens de estar a esfregar chãos." Beatriz aproximou-se da mãe e, abraçando-a pelos ombros, respondeu carinhosamente: "Não digas isso, mãe.
O que eu quero é que fiques boa. Depois ainda há tempo de entrar na faculdade e fazer tudo o resto. E a propósito, já há muito que não há resposta sobre a tua candidatura à cota da operação. O próprio Afonso Rodrigues foi ele que me sugeriu experimentar pela fila geral. Contou que ele mesmo assim operou ao estômago. Explicou que documentos reunir, onde entregar, e nós fizemos tudo certinho. Mas não há resposta. Numa das consultas seguintes, Beatriz aproveitou e perguntou ao médico se havia resposta ao pedido de cota. E ele olhou para ela admirado. Não lhe disseram? Recusaram o pedido da sua mãe. Não sei a razão, mas a candidatura foi rejeitada a nível superior. Pensei que já estava a par e que estaria a arranjar dinheiro. Não pode adiar. Em breve chega a vossa vez. Operamos ou apresentam declaração de desistência. Beatriz ficou atordoada. Não tinha o dinheiro necessário, mas também não se podia simplesmente recusar. Isso seria condenar a mãe. Não, de modo nenhum, respondeu de imediato. Vamos encontrar o dinheiro. Não sei como, mas vamos encontrá-lo. Posso tentar apresentar novamente a candidatura à cota? Quem trata desses assuntos e a quem posso recorrer? O médico olhou para ela com compaixão. O melhor seria ir diretamente ao presidente de Câmara, por cima de quem decide. Ele com certeza consegue, mas não sei se conseguirá ter acesso a ele. Só de ouvir falar no presidente, Beatriz estremeceu. Era-lhe repugnante até lembrar-se dele, quanto mais ir falar com ele. Em casa, ficou acordada a noite toda a pensar como arranjar dinheiro sem recorrer àquele homem. De manhã, tentou pedir um crédito, mas ao contactar vários bancos, percebeu que era inútil. Ninguém arriscava emprestar uma quantia considerável a uma jovem auxiliar de limpeza com um ordenado mísero. Ao regressar à casa sem resultado, encontrou Afonso Rodrigues junto ao prédio. O humor dele também não era dos melhores. Sentaram-se num banco e partilharam seus problemas. O vizinho contara que já tinha ido várias vezes ao presidente. Desde a primeira visita que este se lembrara de tudo e decidira atormentá-lo, recusando a licença de abertura do negócio e exigindo continuamente novos documentos. Sabes, parece-me que enquanto esse malandro estiver no poder, o Denis e eu não abrimos o negócio, concluiu o vizinho tristemente. Eu também estou mal, respondeu Beatriz. Parece que todos os meus problemas convergem para esse homem, e ele ainda vai gozar. Recusaram a cota à minha mãe. Não me admira nada que esse infame tenha tido a mão nisso. Os bancos não dão crédito. Só me resta uma coisa, ir pedir-lhe de joelhos. Em qualquer outra circunstância nunca o faria, mas antes da operação há muito pouco tempo. Se não tivermos a assinatura dele na licença, fazem-na apagar, e nós não temos dinheiro. Por isso amanhã de manhã tenho de ir falar com esse miserável. Afonso Rodrigues tentou acalmá-la, mas percebendo perfeitamente que o contacto com o presidente lhes traria mais dissabores, tanto a ele como a Beatriz, ambos compreendiam naquele momento que o infame havia de lembrar-se do casamento e dos dois por muito tempo, e de certeza tentaria fazer o máximo de mal que pudesse. Beatriz não sabia como havia de começar a conversa, nem sequer sabia se conseguiria chegar ao pé dele. Por isso, quando chegou de manhã ao edifício da Câmara, parou confusa junto à entrada. De repente, atrás de si ouviu o som de um carro a parar. A 2 passos de Beatriz estava um Mercedes reluzente, de que saiu o presidente com um sorriso sobranceiro. "Ora, olha quem está aqui", disse ele com uma nota de desprezo na voz. "A vida apertou, foi? Veio pedir perdão? Bom, acho melhor que os de redor não vejam como vai fazer isso." Soltou uma risada sarcástica, pegou-lhe pelo cotovelo e, sem cerimônias, levou-a para dentro. Beatriz não resistiu. Percebia perfeitamente que naquele momento dependia dela a vida da única pessoa que lhe era querida. Pediu à secretária que não os incomodasse. O presidente empurrou-a praticamente para o gabinete e, aproximando-se, sussurrou: "Estava à espera que viesses rastejar e me suplicares para seres minha amante. Estou habituado a que tudo o que desejo me pertença. Foste demasiado recalcitrante. Mas é claro que pela saúde da querida mamã estás disposta a tudo, não é?" E começou a beijar-lhe os ombros e o pescoço, enquanto tentava enfiava a mão suada por baixo da roupa. Beatriz já estava prestes a soltar-se e fugir,
Mas nesse momento, a porta do gabinete abriu-se e na soleira apareceu a esposa do presidente. Ao ver aquele espetáculo, avançou sobre o marido, furiosa. Parece que chego em mau momento. Perdeste mesmo o juízo? Sempre acreditei ingenuamente que o nosso casamento era por amor, como dizias. E tu andas às escondidas a flertar com a primeira garçonete que encontras. Lembro-me muito bem dela do nosso casamento. Tu nem me olhavas. Só tinhas olhos para esta rapariga. Respirou fundo e disse já mais calma. Não vou fazer cenas agora, mas à noite em casa, a conversa séria. Saiu, e o presidente sibilou-lhe atrás com irritação. Que estúpida! Não lhe chegava a ficar em casa. Teve de se meter por aqui. Depois, olhando para Beatriz, acrescentou. E tu não fiques aí a olhar para mim. De qualquer forma, hei de conseguir o que quero. Beatriz perguntou em voz baixa. Diga-me, foi o senhor que tratou para que a minha mãe não dessem a cota? O que quer? O que é que quer de mim? Ela precisa urgentemente dessa operação. O presidente foi até a poltrona, agarrou no queixo de Beatriz e começou a falar. Não finjas de parva que não sabes o que quero de ti. Fui eu que bloqueei a cota. Ao saber que a tua mãe estava gravemente doente, percebi que era uma excelente maneira de te fazer entrar em razão. Desde aquele encontro no café, que não sais da minha cabeça. Resolvi que acontecesse o que acontecesse, serias minha. Chega de conversa. Se queres ajudar a tua mãe, espera-me hoje às 5 da tarde no motel, perto da estação de serviço na saída da cidade. Beatriz olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e respondeu baixinho. Está bem. Virou-se e foi em direção à saída. Só ao sair do edifício da Câmara, ligou logo a Afonso Rodrigues e, a soluçar, pediu-lhe. Ajude-me, por favor. O senhor dizia que o amigo do seu amigo trabalhava na polícia. Preciso urgentemente do número de telefone da esposa do presidente. É uma questão de vida ou morte, e preciso o mais depressa possível. Sem mais perguntas, ele ligou de volta meia hora depois e ditou o número. Beatriz marcou o número apontado às pressas e pediu à esposa do presidente um encontro, dizendo que tinha uma informação importante a tratar pessoalmente. Com grande surpresa, a mulher do outro lado pensou um momento e concordou, sugerindo um encontro num café no centro da cidade. Chegando ao encontro e vendo Beatriz, disse com irritação. É você outra vez? O que quer? Deixa a nossa família em paz. Parecia que era Beatriz quem perseguia o presidente. Mas Beatriz começou a falar rápido e de forma atropelada. Contou como o presidente estava pronto a estragar-lhe a vida apenas para a levar para a cama, como a importunara no casamento, como enfiara o anel no seu bolso. Para conseguir a cota, tenho de aparecer hoje às 5 no motel na saída da cidade e entregar-me ao seu marido. Mas não consigo. É-me repugnante. Por isso decidi contar-lhe tudo. Se não acredita, pode verificar. O motel fica junto à estação de serviço na saída da cidade. A mulher, que ouvira tudo em silêncio, deu um gole de água do copo que lhe tinham trazido. E já a preparar-se para ir embora, disse: Pode ficar descansada. Ele não voltará a aproximar-se de si. Após a saída da mulher, Beatriz ficou ainda algum tempo sentada a tentar acalmar o tremor nervoso. Depois levantou-se e foi para casa. Naquele momento, o que mais temia era que o presidente, ainda mais furioso, inventasse algo mais terrível. Mas todos os medos se revelaram vãos. Passados alguns dias, surpreendentemente ligou a esposa do presidente, o que causou grande espanto a Beatriz. No mesmo café, Cristiana, como ela se chamava, disse que tudo fora confirmado. O marido estava de facto à espera de Beatriz no motel e ficou em choque ao ver, em vez dela, a própria esposa. Visse a cara dele, disse Cristiana com um sorriso triste. Disse-lhe tudo o que penso dele. Casei acreditando que seríamos felizes, mas parece que não há nada a fazer contra a paixão pelo álcool e pelas mulheres. Ao vê-lo ali no hotel em roupão acetinado com champanhe, percebi que era a última gota. No dia seguinte, apresentei o pedido de divórcio, avisando-o de que se aproximasse outra vez de si ou tentasse prejudicá-la, ia direto aos jornalistas e contava com prazer como tentou violentar uma jovem. Aí sim, adeus eleições.
Cristiana revelou-se uma mulher muito agradável, inteligente e comunicativa. Contou como havia conhecido o presidente, como, após uma corte galanteadora, concordara em casar. Naquele mesmo café, acrescentou de repente: Sabe, contei a história aos meus pais e eles estão dispostos a ajudar a pagar a operação da sua mãe. Mas primeiro vamos tentar mesmo assim conseguir a cota. Não tenho tanto poder e tantas influências como o meu ex, mas alguma coisa posso fazer. Naquele dia despediram-se como boas conhecidas, e Cristiana cumpriu a palavra. Conceição foi operada completamente de graça. Logo após a operação, Beatriz ligou a Cristiana a agradecer, mas ela disse de repente: Fico muito feliz pela sua mãe. Proponho celebrar com bolo e chá. Estou aqui perto do hospital. Posso ir buscá-la para irmos à minha casa. E além da feliz operação, há mais um motivo para festejar. Hoje recebi a certidão de divórcio. E foi você que me ajudou a dar esse passo. Por isso peço que não recuse. E depois levo-a pessoalmente para casa. Beatriz nunca estivera em lugares assim. O condomínio privado era guardado, mas Cristiana era bem conhecida ali. As belas moradias de 2 e 3 andares estavam dispostas em filas regulares, rodeadas de canteiros e jardins de pedra. Um pouco mais afastado ficava um parque infantil colorido, com imensas escorregas e baloiços. Beatriz, naquele momento, pensou que, apesar de estar longe da infância, ela própria adoraria deslizar por ali. Ainda a pensar nisso, viu uma moradia de 3 andares, diante da qual o carro de Cristiana parou. Chegamos. Seja bem-vinda, disse ela e acrescentou. Pode sair, que eu vou meter o carro na garagem. Nos parapeitos do 2º e 3º andares havia flores por todo o lado, e uma pequena varanda com cadeiras de vime estava literalmente mergulhada nos botões brilhantes de flores desconhecidas para Beatriz. A minha mãe é fanática de plantas. Soou atrás dela a voz de Cristiana. O pai diz que ela devia ter comprado casa não aqui no condomínio, mas algures numa aldeia com hortas e estufas. Passamos ao tour? Beatriz concordou com um aceno de cabeça, e Cristiana, sorrindo, continuou. Então vamos. O pai ainda está no trabalho, mas vou apresentar-te à minha mãe. Mal entraram, veio ao encontro delas a dona da casa, e Beatriz agarrou-se à parede, atordoada. Pareceu-lhe que a terra lhe fugia dos pés e que ia desmaiar. Cristiana e a mãe correram para ela, seguraram-na pelos braços e levaram-na para uma sala ampla que parecia uma sala de estar. Sentaram a convidada no sofá. Beatriz percebeu que não fora engano. A mulher era, de facto, muito parecida com a sua mãe. Até um pequeno crucifixo ao pescoço era idêntico, como se feito na mesma forma. As duas donas de casa olharam assustadas para Beatriz, e ao verem que ela estava melhor, Dona Lourdes, a mãe de Cristiana, disse: Minha querida, quase desmaiou. Ficou branca como a cal. Por acaso não está doente? Não está grávida? Beatriz abanou a cabeça e, com voz trêmula, disse que a sua mãe se parecia muito com ela. Até o crucifixo era igual. E de seguida perguntou: De onde tem o crucifixo? A minha mãe diz que não sabe, que tem desde que se lembra. A mulher respondeu pensativamente: Eu também não me lembro de onde veio. Mas agora acho que percebo por que razão a minha mãe, antes de morrer, me implorava que a perdoasse, e em estado de semiconsciência, repetia que eu não estava sozinha no mundo. Sabia que fui adotada. Disseram-mo com 18 anos. Como sou filha única, achei que a minha mãe delirara e esqueci o assunto. Enxugando uma lágrima, animou-se de repente e disse a Cristiana com voz suplicante: Preciso urgentemente de ir ao hospital. Tenho de estar junto à mãe da Beatriz. Tenho de a ver. Agora percebo o que a minha mãe queria dizer quando afirmava que eu não estava sozinha. De certeza que é minha irmã. Passados alguns dias, quando Conceição foi transferida da unidade de cuidados intensivos para uma enfermaria comum, as irmãs encontraram-se. De facto, tinham muitas semelhanças. Só que Dona Lourdes tinha um ar mais cuidado e elegante do que a irmã, muito debilitada. Enquanto elas conversavam entre lágrimas, Cristiana chamou Beatriz para o corredor. Deixa-as falar à vontade. E eu tenho uma proposta. Vamos de uma vez por todas dar uma lição ao meu marido. Há demasiada gente a quem ele estragou a vida.
Estive 2 ou 3 vezes em recessões e tive conversas muito agradáveis com o senhor governador distrital e com a mulher dele. Devia contar-lhe tudo sobre os negócios escuros do meu ex. Eu sei o suficiente, só que sozinha dá um bocado de medo. Vai comigo amanhã. Mesmo que só fiques à espera no carro, já fico mais aliviada. Beatriz concordou, claro, até porque ela própria ficaria satisfeita em ver o malandro punido. De manhã, Cristiana ligou e marcou hora. Aceitaram recebê-la. Durante 1 hora inteira, Beatriz ficou no carro a torcer pelo sucesso da irmã. Mas quando Cristiana saiu do edifício radiante, Beatriz percebeu que o encontro tinha corrido muito bem e começou logo a suplicar-lhe que contasse os pormenores. Ficaram ainda muito tempo no carro, e Beatriz ria às gargalhadas quando Cristiana tentava imitar a fúria do governador. Passados alguns dias, à mesa do jantar em casa da família de Cristiana, o humor era de festa. Naquele dia, em todas as revistas e jornais, em manchete, havia a notícia da destituição do presidente de Câmara. Cristiana brinçou, celebrando a vitória sobre o inimigo comum. Entretanto, haviam se tornado muito amigas e falavam ao telefone várias vezes ao dia, tal como as suas mães. Quase logo após a queda do presidente e a nomeação de outro, Beatriz recebeu um telefonema de Afonso Rodrigues, com quem não se encontrava havia algum tempo. Vizinha, onde andam vocês? Outra vez desaparecidas com a mãe? Estava muito preocupado. Fico contente. Tenho uma novidade para te dar. Provavelmente não soubeste que, afinal, removeram o nosso presidente. Deus ouviu-nos. E o novo revelou-se um homem excelente. Assim que soube, fui logo ter com ele. Parabéns. Sou dono de restaurante. E, como prometido, quero convidar-te para trabalhares comigo, como administradora. Queres? Beatriz ficou muito feliz por Afonso Rodrigues e disse-lhe logo ao telefone, sem lhe revelar graças a quem o presidente havia perdido o cargo. Mas ao encontrarem-se no dia seguinte no restaurante, mesmo defronte daquele de onde os haviam despedido, contaram longamente um ao outro as novidades do último tempo. Beatriz aceitou a proposta e começou quase de imediato. O restaurante ia recebendo cada vez mais clientes a cada dia que passava, e literalmente 2 meses depois, nas horas de maior afluência, não havia uma única mesa livre. Enquanto isso, o café onde antes Gustavo mandava foi se esvaziando. Os funcionários iam despedindo-se porque os salários atrasavam. As pessoas iam cada vez menos a esse estabelecimento escandaloso e preferiam com prazer um novo restaurante com o interior perfeito e os pratos deliciosos. A maioria das opiniões deixadas online falava da rapariga de sorriso aberto, sempre pronta a ajudar. 1 mês depois, o dono do café onde fora outrora celebrada a famosa boda, o ex-presidente destituído, estava sentado com uma garrafa de uísque num bar qualquer, e ao lado dele, o próprio antigo presidente tentava acalmá-lo. Mas o jovem, bebendo mais um copo, berrava. Percebes? Uma miserável garçonete ganhou a todos. Por que é que não a destruíste a tempo? Ela tirou-nos tudo. Onde está a tua mulher? Onde estão os teus títulos e as tuas vitórias? E hoje eu mesmo vendi o meu negócio falido. Essa desgraçada comprou o café. Foi outra pessoa a comprá-lo, mas eu vi-a lá hoje também. Como é que se pode deixar isto assim? O ex-presidente ouvia e percebia que concordava plenamente com ele. Estava disposto a vingar-se, mas decidiu aguardar o momento certo. Sabes o que é? Esta noite não percas a cabeça. Há de chegar a nossa hora. Ela ainda há de vir implorar perdão. E agora temos de pensar em como ganhar a vida. Tenho alguns depósitos em dinheiro, mas o dinheiro tem o hábito de acabar. Que tal montar um negócio? O outro levantou o olhar embasbacado. Com o quê? O meu pai deixou-me uns trocos. Disse que se não conseguir tratar de um café, então que ganhasse a vida por mim mesmo. O que é que eu sei fazer? Naquele momento pareciam 2 operários vulgares a relaxar depois de um turno pesado. Ninguém diria que eram o ex-presidente de Câmara e um ex-empresário a lamentar-se da vida. Ao contrário deles, com Afonso Rodrigues as coisas iam de maravilha. O negócio crescia, e Beatriz foi promovida de administradora a diretora do café comprado ao jovem presunçoso. Literalmente 1 mês após tomar posse do cargo, ali mesmo conheceu seu futuro marido. Eduardo era dono de uma rede de supermercados na cidade e vinha encomendar um banquete de Dia Internacional da Mulher para os seus funcionários.
Assim que viu Beatriz, perdeu a cabeça de imediato. Começou a cortejá-la de forma bela, literalmente a enterrá-la em flores e presentes. 3 semanas depois do primeiro encontro, pediu-a em casamento. Beatriz estava nas nuvens de felicidade. Ela também, desde o primeiro encontro, nutria sentimentos muito especiais por Eduardo. O casamento foi animado e cheio de gente. A essa altura, Conceição já estava completamente recuperada e dançou com Afonso Rodrigues de coração. O tempo voou, e 1 ano depois, os entes queridos reuniram-se novamente naquele mesmo café onde Beatriz fora diretora. Desta vez, para o casamento de Cristiana. A noiva estava visivelmente mais feliz do que no casamento com o presidente, e o noivo, ao contrário do anterior, não tirava os olhos da amada. No pico da festa, Cristiana inclinou-se para Beatriz e sussurrou: Irmã, por acaso estás grávida? Vejo que só bebes sumo, e os salgados da tua frente desaparecem da bandeja como por encanto. Confessa, vou ser tia em breve? Como Beatriz começou a sorrir, Cristiana percebeu que tinha acertado em cheio. Então, quando? Exclamou ela com alegria. Beatriz confessou que tivera medo de dizer para não quebrarem o encanto, e acrescentou que esperava um filho. No dia seguinte, toda a família já sabia a novidade. Mas quando chegou à altura de dar à luz, Beatriz decidiu não avisar ninguém. As contrações apanharam-na em casa e ela simplesmente chamou um táxi. O carro chegou muito depressa. Beatriz, a suportar com todo o esforço possível, sentou-se depressa no banco traseiro e olhou brevemente para o motorista. Pareceu-lhe conhecê-lo. Um homem de bigode e barbicha, que de certeza via pela primeira vez. Mas havia nele qualquer coisa que vagamente lhe recordava o passado. O que exatamente, percebeu-o muito em breve, ao encontrar-se no meio de um pinhal desconhecido. Como a vida nos volta a juntar, disse o motorista com ódio, obrigando-a a sair do carro num lugar completamente estranho. Fica a saber o que é não te sentires em segurança, e não só tu. Soltou uma gargalhada e, já a sentar-se no automóvel, a deixá-la sozinha no meio da floresta, acrescentou: E cumprimentos do ex-presidente. A fechou a porta e foi embora. Naquele momento, Beatriz percebeu de onde conhecia aquele impudente motorista de fato ordinário. Era o antigo jovem patrão, o mesmo que a expulsara do casamento. A dor atroz das contrações arrancou-lhe um grito que ecoou por quilômetros ao redor. Estava com medo de se mexer e gritava, quando de repente surgiu das sombras uma velhinha, que atirou um cesto de ervas ao chão e se precipitou até ela. Minha querida, vamos, estende aqui a minha roupa. Como foste parar aqui? Não te preocupes, já chamamos a ajuda e logo te sentirás melhor. O que se seguiu, Beatriz recorda-o de forma vaga. Como pariu, como se encontrou na casa da velhinha, que se revelou ser uma curandeira local. A mulher passou vários dias a cuidar dela. Depois, em voz fraca, estendendo a mão para o crucifixo preso numa corda preta, a velhinha desviou os olhos e começou a contar que certa vez se apaixonara por um rapaz. Mas ele abandonou-a sem sequer saber que ela estava grávida. Não tinha família naquela altura, e depois de dar à luz, entregara as 2 filhinhas a um lar. Não foi logo que as abandonei. Queria ficar com elas, dizia a velhinha baixinho. Dividi a joia que me ficara da minha mãe em 3 crucifixos iguais. 2 coloquei as filhas, 1 fiquei eu. Assim foram para o lar com esses crucifixos. Já não sei se estão vivas e se guardam a minha memória. Beatriz ficou em choque com tudo o que ouvira e não tentou suster as lágrimas que lhe corriam pela face. Estão vivas, e os crucifixos ainda os têm. Chegou a sua vez de contar tudo. Depois choraram muito tempo e abraçaram-se, enquanto o bebé, como a apoiar a sua alegria, gorgolejava suavemente nos braços da mãe. Através do responsável local, a curandeira conseguiu avisar os familiares, e naquele mesmo dia, na soleira da sua casinha, estavam todos os parentes. Ao saberem quem havia salvo Beatriz, demoraram muito tempo a acreditar no que tinha acontecido. As filhas perdoaram a mãe, dizendo que ela havia remido o seu pecado ao ajudar a nascer o neto. Eduardo fez todos os esforços para que o infame, o antigo dono do café, agora simples taxista,
fosse encontrado. E descobriu-se que estava em conluio com o seu despachador. O ex-presidente, que nunca havia conseguido adaptar-se ao mundo comum, trabalhava no táxi a arranjar clientes para aquele bandido. O ex-presidente acabou também por ser detido, e ainda por tentativa de agressão a uma jovem, de que, ao que parecia, nunca conseguira desistir. Quando, à grande mesa do jantar, Afonso Rodrigues lia as notícias da crônica policial sobre o ex-presidente e o seu cúmplice, Cristiana e Beatriz entreolharam-se e acenaram uma à outra. "O bem vence sempre o mal", sussurrou Beatriz à irmã, e esta concordou com um aceno. "Não percebi", levantou-se de repente o pai de Cristiana. "Hoje ficamos a ouvir a crônica policial ou gritamos amargo aos noivos?" Os convidados reunidos em sua casa olharam todos para Conceição e Afonso Rodrigues e apoiaram o orador em uníssono. Amargo, amargo. Naquele momento parecia que todo o condomínio estava a par de que uma grande e unida família de gente honesta celebrava uma alegre ocasião familiar. O casamento de um casal não muito jovem, mas muito feliz. Obrigado por ter acompanhado até ao fim. Se gostou desta história, peço o vosso apoio com um gosto. Muito obrigado e tudo de bom!